Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar no capítulo 23 e falaremos hoje do item 15. O item 15, Jesus nos fala sobre as guerras religiosas. Que muitas religiões existiam na época e seitas, mas elas foram o quê? Destruídas pelas maiores, devido aos seus interesses socioeconômico-político. Então, naquele tempo, foi muito corrompido e muitos faziam guerra em nome de Jesus. Por exemplo, na Idade Média, nós tivemos a Inquisição. Então, ali, a igreja ensinava o que ela queria ensinar, o que desejava. Aí teve uma pessoa, o Lutero, que a gente até falou de um dos que trouxe novas ideias no vídeo passado. Então, Lutero veio, pegou os originais, os pergaminhos, os ensinamentos de Jesus e trouxe até nós. E começou a traduzi-los fielmente como Jesus havia deixado. E o que aconteceu nesse projeto? Houve então ali a Inquisição, o protestantismo. Protestantismo por quê? Protestava contra o que era ensinado pela religião dominadora. Então ele começou a ensinar o Evangelho, realmente como era o Evangelho. E o que aconteceu? Começou as perseguições. Várias pessoas foram perseguidas, sofreram por isso, perderam as suas vidas, inclusive o próprio Lutero. Porque não se aceitava essa mudança, devido aos seus próprios interesses. Então, a tal guerra religiosa mataram muito mais e destruíram muito mais do que as guerras políticas, a qual nós estamos vendo até nossos dias. E essa guerra continua. Então, quando Jesus nos fala sobre eu vim trazer a espada, ele está nos mostrando justamente essa parte da história. Que viria futuramente no seu nome muitas guerras, muita discórdia entre pessoas, devido às suas crenças. E quando Lutero mostrou, então a coisa ferveu. Então, a gente fica imaginando quais são os interesses. A doutrina de Jesus causou a guerra? Toda a discórdia? Não. Não foi a doutrina de Jesus. Jesus disse: amai uns aos outros, amai os vossos inimigos, ore por aqueles que lhe perseguem, faça o bem por ele. Completamente contraditório. Porque quando Jesus veio entre nós, julgava que ele seria um guerreiro, que ele ia o novo rei na terra, que ele ia trazer esse reinado, então ele iria brigar, fazer guerra. E não era dessa forma, porque como ele disse, meu reino não é desse mundo. Então ele veio trazer os ensinamentos, trazer uma nova doutrina. Só que naquela época não foi bem interpretada. As alegorias, a maneira figurada que Jesus falava, devido à pobreza da língua, do idioma, o hebraico, o qual ele falava. Então, e também não podia, porque o povo não poderia entender. Aqueles que entenderam Jesus, como ele disse, eles me ouvem, mas não me escutam. Eles me vê,
mas não enxergam. Por isso eu não vos curo. Essa máxima de Jesus mostra exatamente isso. Muitas pessoas não entenderam devido ao orgulho, o egoísmo, os seus interesses pessoais. Não queria ver os ensinamentos. Que todos nós deveríamos amar uns aos outros. E só nós íamos curar as nossas aflições de dentro para fora, entendendo o Evangelho, praticando os ensinamentos de Jesus, trazendo para a nossa vida. Porque a paz que desejamos, ela está em nós. Só que nós podemos o quê? Tirar de dentro de nós e botar para fora. Se autoconhecendo. Os ensinamentos de Jesus é justamente isso. É tornar nós pessoas afetuosas, trazendo as nossas virtudes. Por quê? O que nós vivemos aqui na vida física acaba junto com o corpo. Agora, o espírito sobrevive. Então, os ensinamentos é para o espírito. O espírito é que sobrevive a tudo isso. Ele é indestrutível, ele é imortal. É ele que precisa desenvolver essas virtudes. Porque sem o espírito, o corpo é uma matéria inerte. Por isso que a gente quer ver aquela pessoa que parte bem. A gente ora por ela, pede para o padre e orar por ela, pede para o pastor e orar por ela, faz-se missa de 7 dias, porque a gente sabe que existe alguma coisa além da matéria. A gente tem essa consciência. Desde o tempo que vivia nas cavernas, a gente já tinha essa consciência. Então, quando a gente desenvolve esse lado, a gente começa a crescer. Começa a entender que a doutrina de Jesus não veio trazer a guerra entre os homens, entre a humanidade, mas sim trazer o amor. Amai uns aos outros. É o amor que constrói. O ódio destrói, leva à guerra. Como dizia o Chico Xavier, o que é o ódio? O amor profundamente adoecido. Está lá doente o amor. Então nós podemos o quê? Trazer o amor através do Evangelho, da doutrina de Jesus, dos seus ensinamentos. Até a próxima.